Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e tô de volta aí com o Estilo Mais Podcast para falar mais diretamente com vocês hoje sobre o Dungeons and Dragons, que é o RPG mais popular que a gente tem aí. E o podcast se baseia numa pergunta enviada pelo Lorenzo Machado, muito interessante, sobre a gente usar ou não todas as raças, todas as classes que a gente tem disponível quando, por exemplo, você tá jogando em um determinado cenário mais específico. O caso específico dele foi que ele pegou aí o cenário de Eberron para jogar, né, que é um dos mais legais do D&D, na minha opinião, que mistura magia e tecnologia, mas que os jogadores dele estão querendo pegar mais ali outros tipos de raças e classes que não necessariamente estão dentro do universo ali, do reino de Eberron. Como ele diz aqui, Hey, Léo, comprei o livro de Eberron, que você me recomendou no Instagram faz um tempo atrás. O problema é que a galera quer jogar com outras raças, por exemplo, Fada, Minotauro, Eladrin. Eu não sei se eu libero por roleplay ou se limito por ser uma campanha mais séria. O que você faria no meu lugar? E é claro que essa é uma pergunta complexa que vai exigir uma resposta complexa, e é por isso que eu quis voltar com o podcast, para poder conversar com calma com vocês, falar das minhas próprias experiências, e é isso que eu vou fazer aqui, porque em outras épocas eu teria agido de forma diferente do que eu ajo agora. E para quem quiser enviar suas perguntas, etc., porque o podcast, a ideia é ter muita participação do pessoal, contando suas histórias, mandando suas perguntas, vocês podem deixar nos comentários do YouTube, vocês podem deixar também na caixinha de comentário que eu botei no Spotify, que dá para colocar lá, dá para fixar lá, ou mandar e-mails para pensandorpgradio@gmail.com. E aqui o que eu quis dizer com que eu faria coisas diferentes em períodos diferentes é que mais antigamente talvez eu fosse ser um pouco mais inflexível, de a gente ter um mundo, esse mundo é meio que aqui determinado, seja um mundo que eu criei, ou então por a gente estar usando um cenário como Eberron, e fica difícil de você encaixar às vezes essas outras raças, essas outras classes, se elas forem diferentes demais, vamos dizer assim, é claro, né? Eu acho que isso ainda é válido, dependendo do sistema que você tá, você pode limitar uma coisa ou outra. De vez em quando eu ainda faço isso, né, porque pode ser que o mundo não tenha determinada coisa, então assim, de vez em quando eu ainda faço essa limitação. Mas o que eu busco fazer hoje, e é a sugestão que eu daria aí pro Lorenzo, é aproveitar a empolgação dos jogadores para deixar que eles mexam, mesmo meio que indiretamente no seu mundo. E o que eu quero dizer com isso? É que o Dungeons and Dragons, né, o D&D aí, ele é um jogo que tem uma narrativa que a gente diz que é mais clássica. É diferente de outros RPGs que tem uma narrativa mais colaborativa em que o jogador diretamente pode dizer que alguma coisa aconteceu. Às vezes tem até mecânicas que permitem a ele dizer que alguma coisa aconteceu e etc. E os jogadores podem usar essas mecânicas, mas o D&D não é um desses tipos de jogos. Ele é um jogo mais clássico, né, que tem uma narrativa que fica um pouco mais na mão do mestre, e eu devo me aprofundar um pouco mais nisso, mostrar como, mesmo nessa narrativa clássica, você pode dar muita capacidade para os jogadores mudarem a história do seu RPG, coisas que você tinha planejado e tal, tanto como jogadores quanto como personagens, ou seja, as ações dos personagens mudam o mundo, obviamente, porque eles têm livre-arbítrio para fazer as coisas ali, né, não vamos cair na armadilha do Railroad, né, que é fazer aquele caminho em que não importa muito as ações dos jogadores, o RPG sempre vai pro caminho que o mestre planejou. Isso já não é legal, mas que eles consigam também como jogadores fazer isso. Isso é uma coisa um pouco mais complexa ainda, que eu vou deixar para outro podcast, contando uma história de um RPG recente meu, que vai mostrar como, mesmo numa narrativa mais clássica, né, do RPG, você consegue dar essa possibilidade colaborativa também pro jogador e não só pros personagens. Eu acho que aqui pode ser um grande momento de você já começar a fazer isso antes de jogar. E o que eu quero dizer com isso? É que você pode estar jogando dentro de um cenário de Eberron, isso me lembra até Critical Role, não me deem spoilers, porque eu parei no meio da terceira temporada e ainda, quer dizer, mais ou menos ali pelo começo, mas eu já percebi que tem um entrelaçado da Feywild, né, que é o reino das fadas, junto com o reino em que eles estão jogando, que é muito parecido com Eberron, que mistura essa questão de tecnologia, magia, etc., mas que foi feito ali pelo Matthew Mercer, e você vê que tem esse entrelaçado. E eu não duvido que esse entrelaçado tenha sido criado justamente por causa da personagem da Ashley Johnson, que é uma Fey, e aí o Matthew tem aproveitado que ela queria jogar com uma personagem que era assim, e utilizado essa vontade dela de jogar com essa personagem para entrelaçar os dois mundos, e isso acabou se tornando ali
uma trama super importante dentro da história. Então o que eu sugeriria aí para o Lourenço é se não há essa possibilidade, né. Claro que se a galera estiver exagerando muito, tiver tudo muito diferente, etcétera, pode ser um problema, mas de repente há essa possibilidade de que Eberron tá ali como um reino, mas a Feywild que existiria também, pode estar ali tendo algumas fendas, algum entrelace, alguma coisa que vai conectar esses 2 mundos, e os jogadores vão poder jogar com essas raças diferentes e as classes diferentes, etcétera, porque alguma coisa entrelace, aí vai da sua criatividade, de repente, pegar as histórias dos jogadores, as ideias dos jogadores, se eles de repente são filhos de algum lorde dos Fey ou alguma coisa assim, ou então se eles fugiram, da Feywild, né, do reino das fadas ali por algum motivo, se essas ideias estão ali nas histórias que eles querem criar, você pode pegar essas ideias e costurar com o seu mundo. Mesmo que você esteja jogando uma aventura pronta já, ou então que você tenha aquele cenário bem estruturado de Eberron, pega e costura as ideias dos jogadores nesse mundo e usa as coisas que eles estão querendo criar, por quê? Porque eles estão empolgados com isso. Então pega essa empolgação deles e transforma isso, e adiciona isso e mistura isso no seu mundo, que eu acho que eles vão se sentir muito recompensados. É isso que eu buscaria fazer hoje, mas mesmo hoje, só para alertar, quando tem uma variedade muito grande ou alguma coisa muito fora do que a gente tinha pensado, às vezes não dá e às vezes eu posso limitar e tal, mas a minha ideia hoje é não dar essa limitação, é justamente pegar essa empolgação, pegar essa vontade que eles têm de jogar e usar as ideias deles para poder já ir mudando o mundo. Ou seja, na verdade, já tá rolando um RPG colaborativo aqui na realidade, mesmo que as pessoas não percebam, que é uma das coisas que eu acho que as pessoas não notam no RPG clássico, que o tempo inteiro tá rolando um RPG colaborativo também. É só não necessariamente há mecânicas ou abertamente isso está sendo falado, mas isso acontece o tempo todo. Desde que, é claro, você não seja lá um mestre super babaca e tudo mais. Inclusive, por exemplo, o RPG mais recente que a gente jogou, a gente estava jogando um D&D e agora a gente tá jogando um RPG de Senhor dos Anéis, porque estava vindo a série ali do Anéis de Poder, né, e os meus jogadores adoram o sistema antigo da Devir de Senhor dos Anéis, já estavam querendo jogar há muito tempo, então falaram: "Agora a gente vai ter que jogar". E aí eu falei: "Tá bom, vamos jogar então, porque vai vir a série", e a gente tá empolgado pra jogar justamente no período ali da série. E aí a gente acabou jogando no período da série, que é a Segunda Era, pra aproveitar a empolgação deles, e eu fui adicionando, são coisas que eu vou falar nos próximos podcasts, coisas que às vezes apareciam na série, justamente porque isso trazia ainda mais empolgação pra eles, personagens que apareceram na série, etcétera, porque isso trazia empolgação pra eles, porque eles estavam empolgados com isso. Então pega essas coisas que a galera tá empolgada ou ideias e costura dentro do seu jogo, que vai ser uma experiência muito boa, na minha opinião, pelo menos é o que eu acho, é o que eu tento fazer já há bastante tempo. Mas como eu disse, quando eu comecei, às vezes por insegurança, ou por estar muito preso à ideia clássica ali do RPG e etcétera, ou inexperiência mesmo, eu não fazia tanto, às vezes limitava um pouco para ficar um pouco mais fácil de eu lidar com essas coisas, e conforme eu fui tendo mais experiência como mestre, foi sendo mais fácil de conseguir fazer essas costuras, às vezes costurar coisa no improviso, como eu vou falar num podcast aí, próximo, em que você pegar uma reação de um jogador ou de um personagem e adicionar aquilo à história do nada e costurar aquilo dentro da história com alguma facilidade. Isso exige também alguma experiência, então pode ser você, Lorenzo aí no caso, se sentir que ainda tá um pouco inexperiente para isso e tal, pode de repente dar uma limitadinha. Então, Feywild pode, essas fadas aqui, né, a raça das fadas e tal, mas de repente Celebre ou Minotauro já fica um pouco mais complicado. Então você abre algumas coisas e aí você faz aquela negociação com os jogadores, né. Vamos negociar aqui o que que a gente pode fazer para que eu consiga me sentir confortável também para costurar essas coisas dentro do jogo, porque você também não tem que ser obrigado a costurar todas essas outras coisas, né. Se o pessoal quiser jogar algo que seja radicalmente diferente do que o que você tá com vontade de mestrar, de repente é melhor que outra pessoa mestre o jogo, em vez de você, se for radicalmente diferente. Mas na maioria das vezes dá para rolar essa conversa, essa negociação, que você pode fazer se você sentir que abrir demais pode fazer você perder o controle. Então, dá para botar essa raça aqui, essa aqui, essa aqui, essa classe aqui, essa classe aqui, e tá bom, pessoal? Beleza. Ou então, se você quiser encarar o desafio, você pode pegar todas elas e tentar fazer essa
essa costura, utilizando, ali as histórias que eles criaram para os personagens, as ideias que eles têm dos personagens, para poder costurar um mundo que seja interessante, de repente um mistério que eles vão ter que descobrir, que tá unindo os 2 mundos ou alguma coisa assim. Essas coisas eu sempre gosto muito, até por isso que eu gosto mais, particularmente da narrativa um pouco mais clássica, porque ela permite a você ter essa questão do mistério, do desvelamento, da investigação, que às vezes um sistema com uma mecânica, abertamente colaborativa, em que a pessoa pode dizer o que que tem naquela floresta, por exemplo, que alguns sistemas têm, estraga a surpresa de: "Bom, eu queria descobrir o que tinha naquela floresta com o meu personagem, mas agora eu simplesmente disse o que tinha naquela floresta como jogador". Então é por isso que eu gosto de usar um sistema híbrido, né, em que você vai usar narrativas clássicas e colaborativas, na medida certa, sem necessariamente dizer que uma é muito melhor do que a outra, que infelizmente é uma coisa que eu vejo acontecendo muito recentemente, mas é isso, aí é uma outra questão. Então eu quis começar justamente já trazendo uma pergunta de vocês podem enviar as perguntas de vocês também, eu vou querer ser bem criativo com esse podcast e tentar trazer ele sempre de manhã para vocês, ali pelas 6 horas da manhã, por aí é quando eu quero, colocar ele para vocês, e de segunda a sexta é o que eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir, vai sair no canal do Pensando RPG Rádio, Spotify, e enfim, em todos os agregadores de podcast. E outra vez importante é que as nossas camisetas de RPG, vai ter a Black Friday aí da loja, né, que é a nossa parceira. Então eu vou colocar um link aí nos comentários e na descrição do Pensando RPG Rádio no YouTube. Vou colocar um link também, nos agregadores de podcast, Spotify, etc, que é para vocês se cadastrarem, que até o dia 23 vocês podem se cadastrar, para vocês, porque a loja vai ficar fechada, né, durante a Black Friday do dia 23 ao 27, para esse pessoal que se cadastrou receber, as promoções com 1 hora de antecedência, concorrer a sorteios, concorrer a um monte de outras coisas legais. Então vale a pena vocês fazerem o cadastro, eu vou colocar o link aí, para tentar garantir aí, de repente, as camisetas de RPG, os moletons de RPG bem legais que a gente tem feito, que ajuda muito também o Pensando RPG, gente. E os moletons, nossa, são as coisas que têm uma qualidade absurda mesmo, eu vou dizer. Então é isso, eu tô feliz com essa volta de poder falar mais abertamente e tranquilamente com vocês. Esse aqui deve sair um pouco mais tarde, talvez, lá para meio-dia ou durante a tarde, por ser o primeiro, mas os próximos eu quero soltar, como eu falei ali, pela manhã, 6 horas da manhã, programar alguma coisa assim, porque aí vocês meio que sabem, poxa, de segunda a sexta sempre tem alguma coisa legal pra ouvir ali do Léo sobre ficção, RPG e história. Então, vocês têm ali uma coisa legal pro dia de vocês, vamos dizer assim. Já tentei fazer isso muitas vezes, como eu falei, vamos tentar fazer de novo e vamos ver no que vai dar. Então é isso aí. Um grande abraço, pessoal, e um excelente dia para todo mundo.